Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nesta aula sob demanda 13, nós iremos realizar a construção, na verdade, de algumas telas importantes do jogo. Nós estamos ainda na parte de modelagem, a gente só criou alguns scripts básicos de fazer manipulação de telas. E agora, nas aulas seguintes, a gente vai fazer depois a parte funcional, certo? Deixando exatamente cadastrando os usuários, depois realizando exatamente as consultas. Talvez eu deixe isso aí para a parte de banco de dados, ou até mesmo salvar uma informação através de um arquivo TXT. Bom, e aí aqui eu tenho exatamente essa tela, né, que a gente tem exatamente a seguinte situação, a gente criou essas outras, né, a tela do home, que consiste em criar conta, se eu executar aqui para vocês verem. Tem exatamente, quando eu clico. Eu acho que eu não coloquei o maximum play. Quer dizer, tá. Deixa eu só. Acho que travou aqui. Bom, funcionou. Pronto. Olha só. Eu tenho exatamente aqui a tela inicial do jogo, que tem exatamente a tela de contatos. Então, a gente criou exatamente essa tela. Essa aqui não está funcionando apenas. Eu posso digitar, mas a gente precisa criar toda a lógica por trás, né? Colocar esses campos funcionando, para depois em seguida enviar a informação. Vou em votar. Tem aqui a tela de créditos, que é só apenas informações sobre quem desenvolveu o jogo. Tem também a tela de sobre, que consiste basicamente em descrever o que é o jogo. Tem também a tela de criar conta, que tem exatamente esses campos para ser preenchido: nome, e-mail, instituição, ocupação, data de nascimento, país, senha e a confirmar senha, né? Então a gente coloca aqui na função cadastrar e precisa também criar toda a lógica para que esses campos funcionem. Depois tem a tela de entrar. Por exemplo, uma vez que você clica exatamente aqui coloca o seu e-mail e sua senha, clica em enviar, e esse usuário está exatamente cadastrado no nosso banco de dados. Então, o que acontece? Ele vai para essa tela aqui, que é essa do Home Game. Dessa tela, a gente já pode aproveitar as telas de contatos e créditos nas telas anteriores. Só que nesse caso, a gente precisaria, para nos referir exatamente à tela específica, né, da cena. Aí aqui eu teria que voltar, por exemplo, quando eu clico em créditos, ele teria que ir para a tela de créditos, mas aí quando eu voltasse, ele teria que criar uma lógica, por exemplo, de se tivesse no home game, por exemplo, ele voltaria para o home game, para não voltar para a tela do home, né, por exemplo. Então a gente pode aproveitar as duas telas anteriores, eu posso criar essa logística para outro momento. Então, essas telas créditos e contatos permanecem, porque não precisa necessariamente o usuário deslogar para enviar uma mensagem ou até mesmo ver os créditos do jogo. Bom, a gente vai fazer essas três telas para essa aula: atualizar cadastro, registrar criança e na criação dos testes. Então, vamos lá. Nessa tela de atualizar cadastro, eu vou aproveitar a estrutura da tela de register, que é essa aqui, porque eu vou precisar apenas atualizar alguns campos. Então, eu posso aproveitar já a estrutura dessa cena para que a gente consiga exatamente fazer a logística de atualizar dados. Então, eu vou simplesmente salvar essa cena, save as, em scenes, e coloco o nome da cena como se fosse update. Seria para atualizar. Aí eu vou colocar aqui, você percebe que aparece aqui em cima, na sua tela, aqui, cadê? Acho que tá, aqui, olha só, o nome da cena, né, o update. Aí você pode até dar 2 cliques aqui para saber realmente que está no update. Tu vai vir aqui na hierarquia e editar algumas informações. Por exemplo, aqui no texto título, tem o nome criar conta. Aí eu vou colocar o nome atualizar dados. Aproveitando a estrutura de atualização dos dados, então eu vou colocar apenas uma mensagem, clique, por exemplo, no caso, por exemplo, preencha ou edite, na verdade, né? Edite os campos necessários para atualizar seu cadastro.
Só uma informação básica, assim. Os campos obrigatórios podem permanecer, eu posso editar o nome, a instituição, a ocupação, a data de nascimento, também o país. A senha e a confirmar senha, talvez, lá nas telas que como a gente projetou, não tinha esse campo senha e confirmar senha. Mas eu vou deixar aqui porque eu posso atualizar a senha logo direto, né? Dessa forma. Por exemplo, eu fornecer justamente os dados e eu posso atualizar essa senha aqui, com a mesma logística, certo? E aqui onde tem o nome cadastrar, eu vou colocar aqui no botão como texto chamado atualizar. Bom, aí é só isso. Nesse caso aqui para essa tela, o botão votar vai votar para a tela do Home. É só para a gente colocar aqui essa logística, que onde clica nessa tela aqui, no botão, desculpa, que é o botão submeter, eu vou colocar aqui, só renomear esse nome botão como update, né? Então, botão update. E o outro que seria o comeback, ele vai para a tela, nesse caso aqui, quando a gente clica, ele vai para a tela, ao invés de ir para o home, ele vai para o home game. Não dá para fazer aquela tela desse caso, né, naquela logística do créditos. A não ser que você quisesse repetir, duplicar essa tela, também pode ser feita. Por exemplo, naquela tela, quando a gente fosse quando a gente vai para o home, por exemplo. Aqui eu já tenho essa cena bem já definida. Por exemplo, quando eu estou no home game, quando eu clico em contatos, eu posso simplesmente ir para a tela de contatos, aproveitar aquela cena do contatos, ou até mesmo para, se você não quiser criar uma complexidade, por exemplo, do algoritmo, por exemplo, da administração, você poderia apenas duplicar a cena que daria certo da mesma forma. Mas aí, para a questão de uma questão mais, né, tipo, de programação, e até mesmo para evitar que essas cenas sejam carregadas mais de uma vez, a gente duplicar essas cenas, fica mais interessante a gente criar só um script que faça essa administração. Porém, quando a tela realmente é uma tela diferente, como no caso do update, assim, você percebe que, por mais que seja a mesma coisa, né, você percebe que são os mesmos campos, mas existe uma logística diferente. Quando eu clico em cadastrar, esses usuários aqui, essas informações precisam estar inicialmente, obviamente, zeradas as informações e também precisa necessariamente que esse usuário seja novo, para que a gente, quando clicar em cadastrar, esse usuário não exista nesse caso. Então, só vai cadastrar se esse usuário ou esse e-mail não existir. Já no update já é uma outra situação, em que esse usuário já está cadastrado, então só fazemos o quê? Atualizar essa informação lá no banco de dados. Então, isso são duas telas realmente diferentes. Mas nessa situação aqui que eu tenho do home, game, que eu clico em créditos e contatos, que nesse caso eu não preciso deslogar o usuário, então eu posso reaproveitar a cena de créditos ou de contatos. E aí eu acho que eu fiz no meu jogo, quando eu estava inicialmente, eu não quis fazer essa parte da logística, né? A gente vai criar exatamente, vai implementar isso depois, mas eu simplesmente dupliquei as cenas, mas isso não é uma prática legal, certo? Bom, aqui eu tenho o update, eu preciso, toda vez que eu estou adicionando uma cena, eu tenho que adicionar lá no builder, então eu vou adicionar aqui o update. Então, lembrando que todas as cenas que tem aqui tem que estar listadas aqui para que a gente não ocorra do fato de acionar uma cena e essa cena não esteja no builder. Então, isso vai ser interessante, tem que ser, obviamente, obedecido esses critérios para quando for atualizar, gerar o executável ou até mesmo o APK, essas cenas sejam carregadas. Bom, então eu tenho aqui a tela de atualizar dados, então é basicamente essa. Aí a gente vai aqui novamente para o Home Game para ver o que precisa ainda. Tem um botão de registrar criança. Aí a gente pode perceber que nesse caso, na identificação do aluno, por exemplo, eu tenho algumas informações que são geradas, por exemplo, informações que eu preciso como um campo, né, para preencher. Então, o que eu posso fazer? Eu posso também aproveitar a própria cena do Register, como tem muitas informações como se fosse realmente cadastro, eu posso aproveitar a estrutura somente para a gente não precisar criar a cena do zero. Então, eu vou aqui novamente, salvar essa informação, vou vir aqui em cenas e coloco aqui como se fosse register student ou children, não sei, pode ser assim mesmo. Essa cena aqui eu vou ser exatamente para criar o usuário, nesse caso a criança,
Porque essa ferramenta, por mais que seja um jogo, esse jogo é destinado para profissionais da área de educação. Então, o profissional ele vai cadastrar seus alunos nessa aplicação e vai disponibilizar o tablet para o aluno. Então, não necessariamente a criança vai ter a opção de baixar, porque quem tem acesso às informações diretamente vai ser justamente o professor em uma sala, por exemplo, ele vai justamente cadastrar esses alunos e depois vai rodar a aplicação com eles, como se fosse para identificar exatamente essas limitações. Então, ele vai ter exatamente acesso diretamente às informações das crianças. Então, ele que administra. Depois, quando for exatamente passar o tablet para o aluno, vai ser assistido por ele e ele vai ficar observando o comportamento da criança ao responder as questões. É basicamente isso, certo? Então, mas aí você pode adaptar a logística do jogo que eu estou mostrando aqui para a necessidade de vocês. Bom, aqui eu estou exatamente a tela de cadastro do aluno, então eu vou editar algumas informações, principalmente inicialmente, aqui nesse caso do nome criar conta, a gente vai colocar identificação do aluno. Então eu vou colocar aqui algumas informações, por exemplo, tem informações, crie, no caso, crie um aluno preenchendo todos os campos do formulário abaixo. Aí eu vou colocar aqui algumas informações que são necessárias. Quando eu coloco o comeback aqui, ele vai voltar para o home game, que é a cena que a gente criou. Eu acredito que esteja exatamente assim, né? Se a gente for olhar aqui no Builder, tem a cena, faltou, home game, tá aqui, olha só. Eu posso acessar tanto pelo nome da cena ou pelo ID. Como esses IDs eles modificam bastante para você entender, eu acho melhor você referir exatamente a cena como o nome da cena, do jeito que está lá, nesse caso, sem erro nenhum de digitação. Bom, aí aqui eu tenho exatamente a edificação do aluno, essas informações, o que eu preciso para o nome do aluno. Ele vai gerar um ID, esse ID ele é cadastrado, ele pode ser feito de forma, toda vez quando eu clico em um aluno, ele pode gerar de forma automática, então eu vou adicionar aqui um campo, mas seria interessante que não fosse realmente um input, ele não digita essa informação. Depois eu posso criar aqui em cima o ID do aluno, como se fosse gerado automaticamente. E aí eu vou ter o nome do aluno, que é esse campo aqui, né, já tá como name, né? Depois eu posso colocar o gênero, porque são informações importantes para saber, nesse caso. Aí como aqui eu só tenho apenas duas informações no gênero, eu posso trazer, nesse caso, ao invés de um input, converter isso aqui como se fosse aquele de seleção, né? Então, eu vou apagar ele e vou adicionar aqui, vou vir aqui no Canva e vir aqui em UI, ao invés de ser o input field, tem acho que é o drop, essa aqui que é o das opções, né? Aí eu posso vir aqui, deixar exatamente na largura, né? Deixar do mesmo tamanho, como aquele outro campo. Ele perceba que foi adicionado exatamente dentro do Canva. Eu vou deixar ele na posição onde estava, né? Do objeto. Eu vou colocar aqui drop down, gênero. E aí eu vou colocar as opções. Por exemplo, aqui nós temos no label, acho que vem aqui, nesse caso, option A. Só tem uma opção, eu posso adicionar esse label, né? Acho que é aqui, né? Label, eu posso ficar criando as opções aqui. Eu posso criar uma cópia. Deixa eu ver se eu copio e duplicator. Deixa eu ver se gera exatamente essas opções. Aqui eu vou criar a primeira opção A, que seria exatamente o gênero se fosse masculino. Deixa eu apagar isso aqui para ele. Pronto, para ele. Masculino. Aqui o label, esse outro label seria feminino. E
Esse daqui, deixa eu ver como é que fica. Tem umas informações que eu posso editar. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas é interessante que vocês assistam essas aulas no computador, porque na tela do celular fica inviável. Deixa eu ver como é que tá quando eu executo aqui. Acho que vai ficar um em cima do outro. É. Ele tá com problema aqui. Deixa eu só agitar isso aqui. Quando eu clico em executar, ele pede aqui uma informação de opções. Eu vou tentar editar isso aqui. Bom, peraí. Eu tenho aqui a opção A. Coloco aqui masculino. Essa opção apareceu. Aí, deixa eu me lembrar onde que é que faz exatamente quando eu adiciono, como se fosse uma outra opção. Eu não sei se é aqui adicionar. Não, aqui já vem com esse aspecto, Brenda. Mas existe um campo que você colocaria as opções. Não é aqui também, não. Aqui é como se fosse somente colocar aqui, no caso, o sexo da pessoa. Ou o gênero, né, nesse caso, a gente chama. Dessa forma, é o que vai aparecer lá como opção. Aí, acho que talvez seja aqui, ou até mesmo aqui dentro do drop-down. É aqui, olha só. Aqui, olha só as opções. Eu posso criar aqui a opção A, que seria exatamente masculino. A opção B, feminino. E aí eu não vou entrar com discussão de gênero, mas vou deixar somente aqui essas duas opções. Vou apagar isso aqui. Bom, é deixar só masculino e feminino. Então, quando eu for executar, ele deve aparecer as opções aqui. Deveria, né? Tá dando um erro, mas eu não sei por quê, mas seria aqui, né? Essas opções que você poderia editar. Mas tá pedindo o nome da sprite, né? Essa sprite seria talvez como se fosse um check, né? Check. Aqui drop down, isso aqui também. Drop down. Pronto, acho que talvez seja por conta disso. Quando eu tô exatamente. Tá faltando setar essa informação. Não, não tá, não é isso. Bom, quando eu crio exatamente um input, um drop down, ele vai gerar exatamente como se fosse as opções, né, de informações que eu tenho. Como se fosse aqui no label, como seria exatamente a apresentação desses dados, por exemplo, aqui como opção. Seria exatamente listar essas opções. Eu posso colocar aqui exatamente o gênero, a informação gênero, como se fosse apresentar isso aqui para o usuário. E eu posso, por exemplo, editar as informações, por exemplo, que vai aparecer. Nesse caso lá, eu coloquei todos eles num formato exatamente no tamanho, acho que foi 14, se não me engano, deixa eu ver aqui. Foi 18, então eu teria que ajeitar isso aqui para 18, né, para apresentar exatamente o mesmo tamanho. Talvez a cor da letra a gente colocou também como se fosse um cinza, né? E também tem outras opções aqui que eu posso trabalhar com a questão da fonte, que eu posso escolher. E também, se ele quer deixar em negrito ou itálico, por exemplo. Aqui, como é um campo obrigatório, também vou colocar a questão do asterisco. Seria aqui que a gente edita. Nesse row, é como se fosse apenas as informações do drop-down, como fosse aparecer, como se fosse o campo que ficasse atrás da opção, como se fosse exatamente uma tela, né? Nesse caso, um plano de fundo. Aí coloco já padrão um drop-down arrow que vem exatamente como se fosse essa opção aqui que vocês já está selecionado.
E aí, quando eu vou em drop-down gender, que é exatamente o nome do objeto, aí eu crio as opções, masculino e feminino, com a sprite aqui do drop-down, ou pode ser até mesmo, talvez, pode ser essa aqui mesmo, né, essas opções. E aí o que acontece? Está dando um erro, talvez porque precisa preencher essas outras informações aqui, tá, que estão vazias. Ele está dando aqui uma opção, um erro, dizendo que o template não foi assinado. Aí eu vou deixar isso aqui assim por enquanto, para depois em outro momento a gente vai corrigindo esses erros, tá? O importante é que a gente foque exatamente na parte do layout, no caso a gente vai construir todas as telas, para depois em seguida a gente trabalhar com essa parte de correção, certo? Bom, mas aqui seria exatamente as opções, ele seria exatamente assim. Depois disso, tem exatamente os campos de idade, eu vou editar exatamente isso aqui, esse input, onde tem instituição, vai ser input idade, eu acho que é id, né, que chama, input field, não sei se está certo assim, no inglês. Aí eu tenho aqui a informação da idade do aluno. Nesse caso, lá na psicologia, como a gente trabalha com crianças, aí a idade dadas em meses e anos, ela é importante. Então, tinha dois campos lá para ser preenchidos. Por exemplo, quantos anos ele tem. Isso poderia ser feito pela própria logística do programa. Por exemplo, ele pode dar uma data de nascimento, uma data de nascimento. Com a data de hoje, por exemplo, a gente pode trazer exatamente essas informações. Então, eu vou, ao invés de colocar idade, o campo idade, mês e ano, eu vou colocar data de nascimento apenas, porque eu já trago essas informações automaticamente para mim. Por exemplo, quantos anos e idades, no caso, idade, anos nesse caso, e os meses que essa criança tem. Porque tem uma característica importante de ser falada, é que, por exemplo, a criança, quando tem uma certa idade, uma quantidade de meses, ela tem exatamente um comportamento diferente, esperado. Então, por exemplo, às vezes os meses em si são detalhados para uma questão como essa. Então, na aplicação, precisaria exatamente trazer essas informações, certo? Bom, deixa eu só trocar aqui a pilha. Bom, vamos lá. Nós temos exatamente aqui essa informação do nascimento, e aí a gente vai trabalhar aqui com outras características importantes. Então, eu vou trazer isso aqui mais para cima. Então, depois que eu coloco o nome, a data de nascimento, eu vou colocar também onde tem a ocupação, eu vou colocar como se fosse a escola, né? Tipo, que escola essa criança é, qual escola. Então, onde tem o nome e a ocupação, eu vou colocar a informação de escola. Bom, então já tem alguns campos mais importantes, depois pode também trazer o ano escolar. Então, eu estou aproveitando já a estrutura, né, por exemplo, que nós temos já nas outras informações, e a gente só está editando aqui, nesse caso, escola, o outro campo vai ser exatamente ano escolar, tipo, em qual ano escolar essa criança está. Então, vou editar essa informação aqui como se fosse ano escolar. Também é um campo obrigatório, né? Também, todos são obrigatórios. Aí, para editar visualmente, eu vou deixar isso aqui nessa rent, né? Nesse caso, algo que a gente estava trabalhando, né? Na proposta. Tem duas informações que é solicitado também. Por exemplo, aqui, se tem livros e se a pessoa lê. São como fosse dados de estatísticos, né, por exemplo, de informações básicas que precisa saber. Por exemplo, essa criança sabe ler, então eu posso fazer uma pergunta aqui de uma question one e também um input food question true. E as perguntas são basicamente como se fosse para recolher informações importantes sobre a criança. Por exemplo, na primeira pergunta seria se tem livros em casa, né?
Então, tem livros em casa? Ela vai responder também, como fosse uma pergunta obrigatória. E essa outra também, nesse caso, a outra pergunta seria se alguém lê para você, por exemplo. Então, você vai perguntar isso aqui, por exemplo, quando estivesse utilizando essa ferramenta, perguntando isso diretamente à criança. Bom, então, eu tenho já aqui todas as informações necessárias para criar exatamente o cadastro. Então, eu vou ter exatamente esse cadastro aqui do aluno, certo? Bom, então eu já posso vir aqui em salvar essa informação. A gente vai também criar na data de nascimento, depois outro campo vai editar. Essa data de nascimento vai ficar aparecendo também como se fosse a data, né? Tipo, mostrar o calendário. É porque eu também não estou lembrado como é que faz exatamente ela, mas existe também uma forma de se fazer, certo? A gente vai trazer isso aí quando for com mais detalhes para os outros segmentos, certo? Bom, então eu tenho aqui já essas informações. Depois que a gente tem exatamente isso, de cadastrar o aluno, o que precisa de ser feito? Vou vir aqui novamente no Home Game. A gente já fez atualizar cadastro, registrar a criança, a gente vai para outra tela, a última tela, que é a de testes, que eu vou apresentar, listar os testes para o aluno. Então, eu vou aproveitar já a estrutura dos outros programas, nesse caso, as outras cenas. Por exemplo, talvez a tela que tem menos informações seja a tela de About, nesse caso de sobre, eu vou trazer, como parecido como essa tela, listar exatamente todos os testes. Então, vou aproveitar essa estrutura. Vou salvar essa informação aqui em cenas, e vai ser exatamente a listagem desses testes. Então, eu clico aqui e vou, obviamente, editar essa tela, né, essa cena. Então, o que é que tem nessa cena de testes? Eu vou ter, na especificação, listar todos os testes que tem no meu jogo. Pode ser uma suíte de aplicativos, nesse caso eu falo aqui dos indianos, no Inacreditável Mar de Letras, eu posso trazer vários desafios. Nesse caso aqui é os indianos, mas eu poderia trabalhar com outra proposta, por exemplo, como se fosse a coleção do filme Percy Jackson, por exemplo, que tem antes do Mar do Monstro, por exemplo, tem o Ladrão de Raios, por exemplo. Então, poderia trabalhar outras habilidades aqui com o aluno, outras habilidades linguísticas, e poderia trabalhar com outros cenários. Por exemplo, a gente trabalhou aqui com Mar de Letras, mas poderia também ser um jogo com os mesmos personagens, com a visão estilo plataforma, como acontece no jogo do Mario Bros, por exemplo, ou até mesmo trazer outros elementos da natureza, por exemplo, outros campos para ser explorados, tipo no espaço, por exemplo. Então, a gente pode explorar esses outros desafios e criar exatamente todas essas suítes, né, dentro de uma própria aplicação, ou seja, como se fosse mascarar todos os jogos dentro, né, jogos educacionais, trazendo justamente essa proposta de informações, por exemplo, que eu posso conseguir exatamente o aluno jogar e, ao mesmo tempo, avaliar esse aluno nas habilidades relacionadas à leitura. Bom, então aqui eu vou listar todos os testes, né? Por exemplo, tem sobre, vai ser a tela o nome testes, e aí eu vou trazer exatamente as informações aqui no teste info, especificando exatamente quais são as cenas, exatamente os jogos que vamos trabalhar. Bom, aqui a gente aproveitou já algumas estruturas quando estava trabalhando justamente com as cenas. Eu preciso importar alguns botões, né? Por exemplo, então eu vou vir aqui em imagem, já tem várias informações aqui já no projeto, né? Tenho aqui uma pasta sobre a imagem, eu vou adicionar aqui outras imagens, certo? Então, eu vou importar, eu posso simplesmente arrastar as informações para cá, então deixa eu só pegar aqui na minha área de trabalho e arrastar para cá, certo? Então, eu sei que vocês não estão vendo aí, mas é como se tivesse uma pasta na minha área de trabalho com as informações que eu preciso, então eu só estou consultando elas e trazendo. Então, ele tem exatamente essa logo aqui que eu vou trazer para vocês, olha só, do jogo. Então, esse pirata com o aspecto feminino, né? Então, eu estou trazendo, vou editar essa informação desse campo, que eu vou listar o nome do jogo aqui,
Eu vou aproveitar essa estrutura e jogar. Tá muito grande, mas olha só, a qualidade da imagem precisa estar numa boa qualidade também, para que toda vez que você for trabalhar com esses elementos, ele tenha, quando for renderizar o jogo em si, ele já está com a imagem com uma boa qualidade. Então, eu vou recortar ele, deixar ele no tamanho aqui, uma escala 0.1 e 0.1. Pronto, é o suficiente. Obviamente, eu vou deixar isso aqui num local estratégico. É como se eu fosse listar aqui todos os jogos, por exemplo. Por enquanto, como só tem um, então eu não preciso me preocupar com a questão do espaço, mas quando fosse aumentar isso, a gente poderia adicionar uma outra estrutura, como se fosse aquela opção de navegação. Depois eu mostro para vocês. Olha só, aqui eu vou colocar o nome do jogador, do nome do jogo, que seria exatamente os meridianos. Já está aqui, né, nesse caso, né? Só editar aqui na hierarquia o texto, onde tem aqui texto info. Eu vou aproveitar o nome do jogo, então eu vou apagar isso aqui, tirar essas aspas. Se você quisesse deixar isso aqui em caixa alta, você poderia deixar. Aqui não tem a opção de você editar, né, o campo, o texto, mas você teria que digitar novamente isso aqui, colocando assim, olha só, os meridianos no inacreditável mar de letras. Bom, e aí eu posso deixar assim e mostrar exatamente quais são as habilidades que são trabalhadas. Observe que eu copiei e colei a informação, é possível você fazer isso, então eu vou colocar texto info true, então vou só renomear isso aqui. Um minutinho. Não foi, né? Peraí, ainda renomear novamente, texto info 2. Pelo amor de Deus, né? É um O minúsculo. Eu tenho um pouco paranoico com essas informações. Tem que estar exatamente igualzinho como eu estou planejando. Bom, então, o que vai ter aqui? Basicamente, eu vou listar as habilidades que vão ser testadas. Por exemplo, são 4 habilidades que são testadas nesse jogo. Eu posso deixar também no tamanho diferente, para ficar exatamente diferente. Só para deixar um contraste, né? Por exemplo, posso até deixar isso aqui em negrito, vai ficar legal. E esse aqui eu deixo com tamanho 16, sem ser negrito, né? Nesse caso normal. Bom, então eu vou ter exatamente aqui a informação sobre as habilidades. Eu vou listar elas. Seria aliteração, segmentação, memória visual, rima e coordenação visomotora. Bom, são 5 habilidades. Uma é linguística, e no caso são 4 linguísticas e uma visomotora. Bom, e aí eu posso deixar exatamente assim, olha só. Vai ficar legal assim. Bom, então, você pode até ajustar isso aqui também, o tamanho da letra, para ficar também até mesmo no tamanho adequado. Eu vou deixar também. Deixa eu ver se coloca com 15 pontos. Acho que não vai, né? 15, ele só aceita números fechados. Mas tá bom assim. Então, eu vou ter exatamente o nome do jogo, a informação, e vou colocar também aqui um botão, que é para ver os resultados. Porque nesse caso o aluno, o professor, ele pode ver como se fosse os relatórios, né? Tipo, dar acesso a esses relatórios. Bom, então eu vou precisar adicionar aqui um botão. Então eu vou vir aqui nessa bar. Ele já vem parecido com o formato de um botão mesmo. Então a gente quer ele desse tamanho. Deixa eu ver como é que tá na hierarquia aqui. Está fora do Canva, vou deixar dentro do Canva. E colocar aqui numa escala, talvez de 50 por 50. E aqui deixar com tamanho de 70. Isso aqui não vai influenciar, né? Porque a gente não vê a escala Z. Aqui, se a gente colocar -1, -2,
vai testando aí. Nesse caso, -1, ele fica atrás desse plano de fundo, né? Porque tem dois planos de fundo, tem um background e tem esse outro que tá aqui, né? Esse mais branquinho. Aí se eu deixar em -2, ele vai ficar na frente, obviamente é isso que a gente quer. Aí a posição, vou deixar 345, e é talvez um pouquinho mais para lá, deixar 350. E aqui 200. Então tá uma posição até adequada. Obviamente a gente colocou aqui como se fosse um botão, né? Mas aí, o que tá faltando é a gente adicionar um botão, né? Por exemplo, esse aqui seria um botão. Eu só fiz jogar exatamente o background, a barra. Talvez seria interessante a gente deixar ela assim e adicionar o efeito de button, né? Também daria certo também. Então, seriam duas formas de você gerar um botão. Você pode justamente pegar um sprite e deixar exatamente ele como fosse um botão. A gente vai fazer isso aqui também para esse caractere aqui, nesse caso, essa imagem. Então, a gente vai transformar isso aqui num botão também. Então, seria interessante a gente ter feito dessa forma. Mas existe também outra forma de você fazer isso. Você vem aqui no Canva, vem e adiciona exatamente aqui o button. Dessa forma. Mas aí eu também deixei exatamente essa opção, que é exatamente adicionar um componente à nossa imagem. Então, essa não tem bar, né? Nesse caso vai ser exatamente um button, relatório, né? Report. Eu vou gerar os relatórios aqui, que seriam os resultados. Obviamente, ele precisaria adicionar um texto, né? Então, eu posso adicionar aqui um texto. Então, UI test. Ele vai ficar exatamente... Eu não sei se está aparecendo para vocês, eu acho que não, né? Bom, eu precisaria deixar ele na posição visível, né? Então, eu posso fazer de duas formas. Eu vou adicionar o teste, eu posso aproveitar até mesmo essa estrutura da informação e trabalhar com essa informação aqui e colocar em cima. Obviamente, vai ser o nome resultados, eu vou colocar aqui o nome resultados, e também deixar um tamanho considerável, né, para que a gente consiga visualizar. Acho que talvez seja interessante deixar também com caixa alta. Então, colocar resultados assim. E isso aqui vai ficar com a cor branca, porque os padrões dos botões desse caso aqui, seria exatamente trabalhar com uma mesma cor. Então, resultados está aqui. Também vou deixar ele, talvez, em negrito. Então, eu vou vir aqui e coloco em negrito. Tá bom, dessa forma. Então, eu vou ter exatamente esse nome resultados dentro da estrutura do botão, mesmo que ele não faça parte, né, da estrutura em si, mas ele vai dar esse efeito, como se estivesse sendo realmente do botão. Eu acho que só a posição dele não está legal. Deixa eu só tentar centralizar aqui. Bom, e aí eu vou deixar isso aqui próximo ao botão Report. Bom, aqui seria texto info, button. Tenta sempre ficar renomeando os objetos para quando for ficar mais fácil de localizar. Bom, então eu tenho exatamente toda a estrutura básica. Deixei esse bottom report para gerar os relatórios. Então, quando eu clicar, vou adicionar um efeito, né? Para quando for criar uma tela de resultados, eu vou importar para essa tela. Depois disso, eu vou também transformar isso aqui num botão. Então, eu vou vir também adicionar aqui o componente button. E aqui já está uma opção de clicável, né? Nesse caso, você pode clicar nele. Por mais que não esteja aparecendo para vocês aí, mas a gente deixou isso aqui como se fosse um botão. Quando for clicar, ele vai direcionar para a tela de relatório, de testes, nesse caso. Bom, e aqui também, da mesma forma, quando for clicar em resultados, ele vai para justamente a tela de relatórios. Bom, para esse primeiro momento, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado por demais e a gente vai gravar uma próxima aula.